Nós estamos aqui no aeroporto da Pampulha, no aeroporto internacional, no aeroporto da Pampulha, que é o aeroporto de Belo Horizonte. O presidente Lula acaba de desembarcar aqui. Ele vem para agendas em Contagem, Juiz de Fora e também em Belo Horizonte. O presidente Lula nos concede mais uma entrevista exclusiva. Presidente, muito obrigada por mais esta entrevista. Nós estamos ao vivo, tanto na CNN quanto na Rádio Itatiaia. Muito obrigada. E o senhor chega pela quarta vez. Eu queria que o senhor adiantasse os anúncios que o senhor vai fazer aqui. Oi, Dilene, primeiro é uma alegria poder dar mais uma entrevista para você. Eu acho que você é, inexoravelmente, a jornalista de Minas Gerais que mais me entrevistou. Só foram 4 vezes, porque eu só tive 4 oportunidades, mas se você quiser fazer 10 vezes, eu faço 10 vezes entrevista. Segundo, eu quero parabenizar a Rádio Itatiaia pelo trabalho extraordinário que tem, sabe, em informar o povo de Minas Gerais sobre todas as coisas e, sobretudo, agradecer a fineza da Rádio Itatiaia, que nunca me vetou de dar uma entrevista aqui, ou seja, sempre que foi necessário, a Itatiaia me entrevistou. E também parabenizar todos os ouvintes da Itatiaia, todos os telespectadores, ouvintes da CNN, ou seja, porque aqui eu vim para falar coisas muito importantes. Veja, eu estou acompanhado do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, estou acompanhado do líder do PT na Câmara, o Dário Cunha, deputado federal, estou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estou acompanhado do ministro do Transporte, Renan Filho, estou acompanhado do ministro da Cidade, Jader Filho, estou acompanhado da ministra da Saúde, a companheira Nízia, e acompanhado também da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Por que toda essa gente? É porque Minas Gerais é um estado muito importante. E pelo que eu tenho conhecimento, eu não tenho medo de dizer para ninguém de que nunca um presidente da República fez tanto investimento em Minas Gerais como eu fiz. Possivelmente o Juscelino fez quando ele resolveu fazer a Universidade de Minas Gerais, que ele foi quem mais fez a Universidade de Minas Gerais, tá? O Juscelino, acho que fez 9 ou 10 universidades. O restante foi tudo nós que fizemos, porque os outros governos não fizeram nada. Segundo, porque nós temos muita obra importante para anunciar em Minas Gerais, e nós temos um pacote, eu vou vir aqui várias outras vezes eu vou vir aqui, mas é que eu só poderia vir nessa cidade que tem prefeito até agora, porque senão ele não pode participar de nenhuma coisa que eu vim aqui. O Fuad está convidado para ir amanhã, a Marília está convidado, a nossa prefeita de Juiz de Fora está convidada para ir amanhã, porque depois do dia 5 nenhum deles pode mais participar de nenhuma solenidade. Eu posso participar. Então, como Minas Gerais é o segundo estado mais importante do país, é um estado que tem uma malha rodoviária muito grande e muitas federais, e aqui pouco se vê, você vai ficar surpreso amanhã com o anúncio do ministro do Transporte, é que nós estamos fazendo no ano mais do que tudo que foi feito em 4 anos aqui nesse estado em se tratando de ferrovia. E qual é a novidade? É que a gente vai fazer o leilão da 381 e a gente agora não vai dar vazio, porque vai comparecer, porque a proposta é boa e porque o trecho mais difícil, que é até João Molevade, nós vamos fazer com dinheiro do orçamento, numa demonstração de que a gente quer tratar Minas Gerais com carinho que nunca foi tratada. Por isso eu estou aqui, para anunciar coisa em Contagem, para anunciar coisa em Belo Horizonte, para anunciar coisa na educação, para anunciar coisa na saúde, coisa na cultura, e o Alexandre Silveira, que vai anunciar quase 18 bilhões de investimento em linha de transmissão, dos quais 5 bilhões só em Minas Gerais. É pouco? Não, é muita coisa. E isso nós fazemos, sabe por quê? Porque eu, quando fui eleito presidente, eu fui eleito com a disposição de fazer mais do que eu fiz nos 2 governos. Como eu sei que eu fui o presidente que mais fiz, eu agora quero me superar. Eu quero fazer mais do que eu já fiz. Tá? O Lula de 2024 quer derrotar o Lula de 2010. O meu ministro da Educação vai ter que derrotar o ministro da Educação, o Haddad, que foi o melhor do Brasil, vai ser derrotado pelo Camilo, que vai ser o melhor agora. O ministro da Minas e Energia, que já foi a Dilma, agora o Alexandre, ele vai ter que fazer mais do que a Dilma. E assim, nós vamos fazer um governo com muito virtuoso, muita vontade de trabalhar, por isso eu estou feliz aqui em Minas Gerais. É uma pena que eu não cheguei mais cedo para comer no Chapuri um frango breguento, é uma pena que eu não cheguei para comer, um pezinho de frango, um pescoço de frango, um torresmo de barriga, mas estou aqui.
E você esqueceu o doce de leite que você ia trazer para a gente comer aqui também. Verdade. Eu estou aqui à sua disposição, Dilene. Faça a pergunta que você quiser, do tamanho que você quiser e sobre o assunto que você quiser, que eu estou aqui calma, limpa, para conversar com o povo de Minas Gerais. Muito obrigada, presidente. O senhor prestigia a prefeita de Contagem, Marília Campos, né, cidade que fica na região metropolitana. O senhor prestigia também a prefeita Margarida Salomão, de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ambas são petistas, creio que sejam as maiores cidades governadas pelo PT no Brasil e são pré-candidatas à reeleição. A terceira agenda do senhor é aqui em Belo Horizonte. O prefeito é Fuad Noman, do PSD, mesmo partido de Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, que estão aqui na sala. E o senhor tem um pré-candidato à prefeita que o PT tem, que é o Rogério Correia. Como é que é essa costura que o senhor está fazendo? Há uma possibilidade de apoio a Fuad? Nessas cidades em que o senhor tem prefeitos que são pré-candidatos, o senhor vai fazer composições com o PSD? Oi, Adriane, quando você tem uma cidade que você tem eleições em 2 turnos, possivelmente seja a oportunidade de todos os partidos que querem ter candidato, tenham um candidato. Estabeleça uma espécie de um ajuste de conduta para que eles não se agridam a ponto de proibir ou inibir uma aliança no segundo turno. O Rogério é deputado federal há muito tempo, o Rogério é muito atuante, ele quer ser candidato. Não tem como o PT negar ao Rogério o direito de ser candidato. Ele vai ser candidato, ele é um companheiro que tem muita combatividade, ele pode crescer muito aqui em Minas Gerais. O Fuad é o prefeito, o Fuad, quem está na máquina, tem sempre possibilidade de ter uma participação. Nós sabemos que tem outros adversários, tem gente de extrema direita disputando aqui em Minas Gerais, e o que é que nós queremos é ter a certeza de que Minas Gerais não terá um prefeito de extrema direita. Minas Gerais será um prefeito, civilizado, democrático, que converte com as pessoas, que visita a periferia, que atenda o movimento social, que atenda os empresários, que atenda os comerciantes, mas que atenda, sobretudo, a parte mais pobre da população. E a parte mais necessitada, que é, no fundo, para quem a gente governa. Eu digo sempre, Diane, que uma pessoa de classe média alta pouco precisa do governo. Um empresário rico pouco precisa do governo. Agora, quem é que precisa do governo mesmo? É as pessoas que moram na periferia, que estão sem água, sem esgoto, às vezes sem luz, às vezes sem um sistema de saúde perfeito. Então, nós vamos cuidar disso com muito carinho aqui em Minas Gerais. E ainda você vai ver muita coisa que a gente vai anunciar aqui. Só para a universidade vamos colocar 1 bilhão. Se você souber o que vai acontecer em Minas Gerais na universidade, vamos colocar 1 bilhão. Nós vamos fazer algumas coisas importantes. São 8 novos institutos federais no estado. Lançaremos a pedra fundamental de 2, Minas Novas e João Nepomuceno. Anúncio da construção de um novo campo de Ipatinga e a Universidade Federal o novo campo de Ipatinga e a nova Universidade Federal de Ouro Preto, 380 milhões para a construção de novos prédios, reforma, melhoria, 11 universidades federais do estado localizadas em 20 municípios e 224 milhões para expansão e consolidação dos hospitais universitários no estado, com destaque para o Hospital Universitário de Juiz de Fora. Isso é um pouco do que a gente vai poder presentear o povo de Minas, devolvendo a Minas Gerais o prazer de ser brasileiro e muito mais prazer de ser mineiro, porque as coisas vão melhorar no estado. O senhor acha que essa composição PT-PSD pode se dar no primeiro turno aqui em Belo Horizonte? Ela pode se repetir em 2026? Por exemplo, o Rodrigo Pacheco pode ser o candidato do senhor? Ele pode compor com Marília Campos, caso ela queira ser candidata ao governo de Minas também? Estou pulando de 2024 para 2026, mas perguntando se essa aliança PT-PSD também é possível agora. Eu tenho muito cuidado de falar de política de 2024, porque eu tenho uma base de apoio muito heterogênea no Congresso Nacional. E deve ter vários partidos da base que têm candidatos. Então, eu não posso também confrontar de forma veemente que me crie um problema ao retornar à vida normal de Brasília. Eu preciso dessa aliança para bem governar o país. A segunda coisa é que 2026 é uma outra história. 2026, veja, eu tenho conversado com as pessoas, o Pacheco não é que ele é meu candidato. Se o Pacheco quiser ser candidato, ele será um extraordinário candidato do povo de Minas Gerais. Eu tenho dito isso para o Pacheco. Se ele só não será se ele não quiser. Eu não sei o que ele quer, se ele quer ser senador, se ele quer ser, mas ele... eu considero o Pacheco a mais importante personalidade de Minas Gerais hoje, ou seja, uma pessoa pública, competente, jovem, sabe?
muito competente, ou seja, ele decide o que ele quiser fazer. O que eu posso dizer é que eu quero estar junto, sabe? Da mesma forma, o companheiro Alexandre Silveira. O Alexandre foi um achado que eu tive, sabe, na campanha eleitoral. Eu nem conhecia muito o Alexandre. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu não quis nem fazer discurso citando o nome dele, só para você saber como era preconceituoso. Aí tivemos uma conversa, conversamos. E aí o Alexandre hoje é um dos meus ministros mais atuantes, é muito competente, é um companheiro parceiro, sabe, não tem preguiça. O Alexandre é capaz de tomar café em São Paulo, almoçar em Minas Gerais, jantar no Rio de Janeiro e dormir no Rio Grande do Norte. No mesmo dia ele é capaz de fazer tudo isso, incansável. Eu nunca vi coisa igual. Então, esses companheiros têm um papel importante em Minas Gerais. Além do que, o PT tem uma bela de uma bancada de deputado federal aqui, o PT tem uma bela de uma bancada de deputado estadual, o PT tem uma tradição histórica em Minas Gerais. Nós já governamos esse estado, já governamos da prefeitura por 3 vezes, já fomos vice, já governamos cidades importantes, Betim, Contagem, Ipatinga, muitas vezes, Timóteo, Coronel Fabriciano. Nós já governamos toda essa cidade aqui em Minas Gerais e nós, obviamente, que queremos voltar a governar muita cidade, mas sempre com muita cautela para não brigar com os nossos aliados. Nós precisamos construir aliança porque nós temos que defender a democracia no Brasil. Uma democracia que garanta ao povo o direito de ter participação na riqueza que ele produz. Poderia dizer, para resumir, que Pacheco e Silveira poderiam ser potenciais candidatos do senhor para 2026? Olha, é que se eu afirmar isso, eu estarei criando um problema, sabe? Eu acho que eles têm todas as condições. E sinceramente, a minha preocupação é se eu disser que sim, a manchete é o seguinte: Lula diz tal coisa, e fica definitivo. Eu não quero definitivo, eu quero respeitar as pessoas. Não é o momento da gente tomar posição ainda. O momento é da gente ir costurando, conversando para ver a possibilidade, e vai chegar um momento que a gente vai fazer as coisas acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: o que eu vim fazer aqui também é o seguinte: aqui o companheiro Pacheco está compromissado com o governo federal, com Minas Gerais. Nós queremos fazer um acordo da dívida de Minas Gerais. Nós queremos fazer um acordo. Então estamos aqui, sabe, o Pacheco teve uma reunião ontem com o representante do ministro Haddad, o companheiro do Tesouro. A semana que vem deve ter uma reunião com o Haddad e depois o Haddad vai me apresentar junto com eles a proposta. A hora que a proposta tiver, mais ou menos, a gente vai anunciar, porque a gente quer, na verdade, tranquilizar o país, tranquilizar Minas Gerais, tranquilizar os estados devedores, que, lamentavelmente, são os 4 maiores, os que mais devem, sabe? Então, nós queremos fazer um acordo porque a União precisa de parte desse dinheiro para aplicar nos estados, sabe, que precisam mais, que têm mais necessidade de fazer muita obra, sobretudo na educação, Dilene. O senhor pretende concluir essa negociação em quanto tempo? Deixa eu te falar, se depender de mim, a gente conclui a semana que vem. Mas como não depende de mim, pode demorar uns 10 dias, 15 dias, mas nós queremos fazer rapidamente, para tirar isso da pauta. Sabe, quando fica uma coisa na pauta há muito tempo, fica muito encruado, então eu não quero isso, eu quero ver se a gente resolve logo esse assunto. Presidente, aproveitando que o senhor falou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dado uma polêmica esses dias, que o senhor falou que a solução, né, para os problemas do Brasil pode não ser uma questão de corte, que vamos ver se é preciso cortar, e aí o mercado ficou agitado, reagiu mal, o dólar subiu. Eu queria ver com o senhor, vai ter corte ou não vai ter corte? Se for, onde vai ser? Ou o senhor não vê possibilidade de cortes no orçamento? Edilene, hoje eu falei no Conselhão, eu dei um furo de reportagem. O senhor devia ter guardado para mim. Qual foi o furo de reportagem que eu dei? É que quando alguns companheiros, entre aspas, falaram na imprensa que o dólar tinha subido por causa da minha entrevista, aí eu fico sabendo que o dólar subiu 15 minutos antes de começar a minha entrevista. Fake news? Foi fake news? Lógico. Não. O que o dólar subiu, mas que não foi por causa da entrevista. É porque você tem uma parte, isso é importante dizer, você tem uma parte de pessoas que querem viver de especulação. Tem gente apostando no dólar para enfraquecer o real. Tem gente querendo diadeiro. Já aconteceu isso. Na crise de 2008, 2009, você está lembrado da crise dos derivativos. Ou seja, eram empresários que estavam apostando no dólar, sabe, e resolveram comprar dólar, achando que ia se valorizar.
E o dólar caiu e muita gente perdeu. Teve empresa que perdeu 10 bilhões, teve empresa que perdeu 4 bilhões. Eu disse hoje na minha fala lá para o Conselhão, quem estiver apostando na especulação vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro porque a gente vai tomar conta disso. O que a gente quer é que as pessoas invistam o que quiser. Se for necessário, até com crédito do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNB, do BADA, mas investir no setor produtivo. É preciso aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, aumentar as exportações, aumentar, a nossa produção agrícola, a nossa produção de bens, de capital. Ou seja, o Brasil tem tudo para isso. Então, quanto mais investimento no setor produtivo, mais emprego. Quanto mais emprego, mais salário. Quanto mais salário, mais consumo. Quanto mais consumo, mais comércio. Quanto mais comércio, todo mundo melhora de vida. É esse país que eu quero. É todo mundo melhorando de vida. É um país de ganha-ganha. Não é um país onde poucos ganham e muitos perdem, não. É um país onde todos ganham. A gente não quer que ninguém perca, a gente quer que todos ganhem. E o senhor acha que precisa de corte, que tem lugar para cortar, mas que não tem lugar para cortar no orçamento? Sempre tem lugar para cortar. Eu dou sempre um exemplo na minha vida, Edilene, é o seguinte. Eu sempre tive vontade de ter um curso superior. Eu não pude ter. E eu queria ser economista, porque economista é um bicho sabido. Economista, quando está na oposição, sabe tudo. Quando chega no governo, parece que ele esquece, mas ele sabe tudo. E eu queria ser economista, mas eu aprendi a fazer economia com a minha mãe. A minha mãe é analfabeta. Ela pegava o envelope de pagamento dos 8 filhos, tirava o dinheiro de dentro, colocava na mesa e falava, isso aqui é para pagar a padaria, isso aqui é para pagar a bodega, isso aqui é para o transporte, isso aqui é para isso, é para aquilo. Se sobrasse, ela falava, isso aqui é para você se divertir. Nunca sobrava. Então, no governo é a mesma coisa. Eu quero governar assim, veja, por mais que a gente queira fazer política social, por mais que a gente queira fazer benefício, você não pode jogar dinheiro fora. Então, só vai receber o benefício quem tem direito. Então, você acha que pode haver algum corte na área social ou não? Se tiver coisa, nós estamos fazendo um estudo profundo. Estamos fazendo um estudo em todos os ministérios, em todos os investimentos. Nós estamos fazendo uma operação pente fino para saber se tem coisas que você pode parar de fazer. Se você está gastando erradamente, você não pode gastar dinheiro errado. Benefício social indevido, por exemplo, quem estiver recebendo corta. Deixa eu falar, não me fale para mexer em benefício. Benefício, se o pobre tiver direito, ele não vai perder o benefício. É importante que a gente tenha. Fazer ajuste em cima dos pobres não vale na minha vida. Não vale. Nós temos que fazer ajuda. Esse país tem muito subsídio, esse país tem muita desoneração, esse país, tem gente que pede 5 bilhões de desoneração, 10 bilhões. Ou seja, como é que eu vou mexer no salário mínimo? Ah, mas o Lula está aumentando o salário mínimo. O mínimo é o mínimo, Dileno. O mínimo é o mínimo, o mínimo. Ou seja, não pode ter nada menor do que o mínimo. Como é que eu vou cortar? O que é que nós estamos dando? Nós estamos dando, a reposição inflacionária, que é a obrigação a ter para manter o poder aquisitivo, e estamos dando a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Se o PIB cresceu 6%, você dá 6% do PIB. O crescimento do PIB é isso, é para você distribuir. Antigamente, o crescimento do PIB era só para alguns. Agora a gente quer que seja para todos. E é isso que é a novidade que nós estamos fazendo. Por isso, eu só posso dizer o seguinte, se houver gente que não tem direito recebendo, será cortado. Mas todos os pobres vão continuar com seus programas sociais, porque se o Estado não cuidar dessa gente, essa gente morre de penúria e morre de fome. Por causa desses ânimos intensos do mercado, existe alguma possibilidade de o senhor antecipar a indicação do presidente do Banco Central para o mês de agosto? E o Gabriel Galípolo é de fato um favorito do senhor? É um nome que o senhor cota em primeira linha? É que quando você fala no mercado, eu fico pensando, de que mercado a Edilene está falando? Você está falando do sistema financeiro? Também. Você está falando dos empresários? Também. Você está falando dos varejistas? Também. Mas você está falando do povo, que é o grande mercado desse país? Porque o grande mercado é o povo brasileiro, são 203 milhões participando do mercado, que se essas pessoas tiverem um mínimo de poder de compra, tem uma revolução econômica nesse país, Edilene. Considerando então o sentimento dessa primeira parte do mercado que o senhor falou, o senhor vê a possibilidade de antecipar a indicação do presidente do Banco Central? Não, veja, eu tenho que indicar o presidente do Banco Central, obviamente que eu não tenho pressa. O cidadão que está lá tem mandato até dezembro, então eu não tenho pressa. Eu acho que ele
enveredou por um caminho equivocado. Ele enveredou por um caminho equivocado. Não é esse o papel do Banco Central. Eu falo isso porque eu fui presidente 8 anos, eu tive um presidente do Banco Central 8 anos. E equivocado principalmente por quê? Não, veja, o que eu acho é o seguinte, eu vou indicar uma pessoa que primeiro entenda muito de política monetária. Segundo, que seja uma pessoa que goste do Brasil, que tenha compromisso com o Brasil, que tenha compromisso com o povo brasileiro. E o cargo é tão responsável que não dá para o cara fazer bobagem. O cara não pode cometer erro. Só comete erro se ele quiser. Ele só tem que ser sério. Nós temos uma meta inflacionária, 3%. Tá? Eu já tive média de 4,5%, com uma banda 2 para mais e 2 para menos. Agora é 1,5 para mais e 1,5 para menos. Ora, o que nós queremos é chegar naquela banda. Os juros é apenas um instrumento para você baixar a inflação. Mas a inflação brasileira já está baixa, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, os investimentos estão crescendo, os trabalhadores, 87% dos acordos salariais deste ano são com aumento real acima da inflação. É esse país que eu quero, e aí vai ter um presidente do Banco Central que não vai brincar em serviço, que vai ser sério. Na hora que disser tem que aumentar a taxa de juros, porque tem que aumentar, tem que explicar porque tem que aumentar. Na hora que tiver que baixar, também tem que explicar por que vai baixar. E eu acho que a situação do país está efetivamente com disposição de redução da taxa de juros. Agora, é o Banco Central, tem autonomia, o cidadão tem mandato. Veja que absurdo, eu ganhei as eleições para presidente da República e vou ficar 2 anos com o presidente do Banco Central, indicado pelo adversário, que pensa ideologicamente diferente de mim, que pensa economicamente diferente de mim, e ainda antes dele sair, ele vai apresentar uma estratégia para o ano seguinte, ele vai tentar apresentar as coisas para 2025. Significa que eu vou ter um presidente do Banco Central quando? Sabe, quando terminar meu mandato. Esse é o dado. Então isso não é correto. Não é correto. Um presidente da República vai... O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Um presidente da República que vai para a rua, briga voto, pede voto, é xingado, xinga, ou seja, ganha as eleições, ele tem que governar o país. E o que o senhor pretende fazer em relação a isso? Eu pretendo indicar um cara do Banco Central que seja digno. Sabe? Pretende antecipar a indicação ou não? Não. Hein? Pretende antecipar a indicação ou não? Pretende antecipar essa indicação ou não? Veja, eu vou indicar a hora que eu tiver bom. Obviamente que eu vou ter que conversar com o presidente do Senado, falar para o Chico, eu estou pensando em indicar a pessoa, quero saber se a comissão vai analisar rápido, porque eu também não quero indicar a pessoa para ficar sendo alvo de tiroteio a vida inteira, capaz de morrer de tomar posse. Então, eu quero fazer um jogo combinado. Eu pensei a pessoa, sabe, listei a pessoa, vou conversar com o Senado, dá para indicar, votar e pronto. Porque aí, quem sabe, a gente baixa a bola do outro. Ele percebe que já tem sucessor. Bom, o senhor falou em manutenção da meta inflacionária e o Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária do Banco Central, foi no Palácio do Planalto essa semana falar justamente desse assunto, apesar de ter votado na reunião do Copom, junto com o acompanhado o voto do Campos Neto. Essa conversa dele sobre meta inflacionária, ele ficar circulando no Palácio do Planalto, é um sinal de que ele é um cotado para essa vaga? Não, veja, eu, enquanto presidente, sempre discuti meta inflacionária. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação, quando você estabelece uma meta inflacionária, você tem que estabelecer também, se não, sabe, definitivamente, você tem que ter na sua cabeça uma meta de crescimento para o país poder crescer. Sabe? Porque se você não tiver esse compromisso, você só vai cortar. Então, nós vamos indicar, o Galípolo é um menino de ouro. Sabe? Se tem um menino de ouro, sabe, é o Galípolo, competentíssimo, de uma honestidade ímpar, sabe? Então, obviamente que ele tem todas as condições para ser presidente do Banco Central, mas eu nunca conversei com ele, eu nunca falei com ele, sabe? Se um dia eu tiver que falar, eu prometo que você vai ficar sabendo. Vou aproveitar que o senhor falou que mais uma vez citou o Pacheco, para quem está acompanhando a gente, pela CNN, pela Itatiaia, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, está aqui na sala. Alexandre Silveira, que é o único ministro mineiro, que é o ministro de Minas e Energia, também está aqui na sala. Muito tem se falado que depois que terminar o mandato do Pacheco como presidente do Congresso Nacional, que é em fevereiro do ano que vem, ele poderia ser ministro do senhor. Essa possibilidade, ela de fato existe? O senhor pensa numa reforma ministerial para quando? O senhor tem negociado isso pensando nas novas presidências da Câmara e do Senado? Não, eu não tenho pensado em reforma ministerial. Primeiro porque eu estou satisfeito com o meu ministério.
Eu tenho um ministério muito bom, Edilene, mas muito bom e muito competente. As pessoas que estão comigo são de capacidade extraordinária. Então eu não penso em reformar o ministério. Não penso. Obviamente que na política é o seguinte, vamos supor que o PSD, que é um partido aliado, presidente pelo Kassab, que tem secretário-geral Alexandre Silveira, eu falei, presidente, a gente gostaria de mudar os nossos ministros, eu gostaria de ver se o Pacheco vai, eu gostaria de ver se alguém vai. Sabe, tudo bem, vamos conversar. Mas eu acho, de coração, que a tarefa do Pacheco não é essa. Qual que você acha? Eu acho que o Pacheco é o seguinte, eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito, o Pacheco é hoje a maior autoridade pública de Minas Gerais. Tá? Ele acha que ele poderia ser candidato ao governo de Minas? Ele é presidente do Senado, ele pode ser o que ele quiser. Ou seja, o que eu acho é que não dá para a gente precipitar as coisas, sabe? O Pacheco, como todo político digno, é cheio de dúvida, ele tem dúvida do que ele vai fazer, ele, sabe? Então a gente vai ter que ter paciência, nós temos tempo. Quando o Pacheco deixar o Senado, ele vai continuar como senador da República. E vai continuar tendo que trabalhar mais 2 anos até decidir o que vai ser. Então eu tenho muito apreço pelo Pacheco, tenho um apreço pelo Alexandre Silveira, tenho um apreço pelos meus companheiros, sabe? Eu tenho certeza que a gente vai construir uma candidatura em Minas Gerais que vai ter o apoio de quase todos os partidos democráticos e progressistas aqui em Minas Gerais. Nós queremos enfrentar os fascistas, a extrema-direita, nós queremos derrotar. Pois é, o senhor fez um convite à presidência da República, fez um convite para o governador Romeu Zema estar nos eventos, e o governador Romeu Zema está fazendo eventos na região norte de Minas também com prefeitos. O senhor esperava essa resposta dele? Como é que está a relação do senhor com o governador Romeu Zema, que pode ter como pré-candidatos aqui em Minas, tanto o Cleitinho quanto o Nicolas, podem se juntar, porque a direita tem dito que vai se juntar. Qual que é a expectativa do senhor em relação a isso? Quando você não tem responsabilidade com o povo do Estado, você lança quem você quiser, independente da pessoa. Quando você tem, você escolhe uma pessoa, sabe, que você tem certeza que vai fazer o bem. Então, veja, eu não gosto de falar mal do governador porque eu o conheço pouco. Então, eu não vou falar mal porque eu não conheço, sabe? Eu vou dizer que eu mantenho uma relação civilizada, ele é convidado para todos os atos que eu faço, se ele quiser ir, ele será respeitado. Era muito respeitado. Eu nunca permiti que um convidado meu seja maltratado. E quando é maltratado, eu vou lá e chamo a atenção de quem maltratou. Então, o que eu acho é o seguinte, o governador, ele governou numa situação muito privilegiada, ou seja, ele ganhou um processo que o Pimentel ganhou na Suprema Corte. O Pimentel pagou o preço de ficar governando 4 anos sem poder pagar prefeito, sem poder pagar fornecedor, sem poder dar aumento de salário por causa da dívida. Aí o Pimentel entrou com um processo na Suprema Corte, o Pimentel ganhou um processo que foi liminar da nossa ministra Rosa Weber. Ou seja, o Zema ganhou as eleições e passou a governar todo esse período sem pagar a dívida. Ele não pagou nada para o governo federal, então ele pôde pagar os funcionários, ele pôde pagar o prefeito, mas porque ele deixou de pagar a dívida. Na verdade, quem pagou foi o governo federal, tudo isso. Então, por isso que nós queremos fazer um acordo para que a gente dê mobilidade de governança para quem for o governador do Estado. A gente quer que uma pessoa tenha condições de governar. A gente não quer repetir um governo que não pode fazer nada porque não tem dinheiro. Dilena, tem na minha cabeça o seguinte, se puder, eu vou sempre trabalhar para que todo governador tenha o máximo que a gente puder fazer de investimento no Estado, o máximo que a gente puder de fazer de investimento numa cidade, porque é muito importante que o governador tenha suas obras, é muito importante que o prefeito tenha suas obras, não é o governo federal que tem que fazer tudo. Então, eu tenho muito orgulho, Dilene, de poder dizer para você, jornalista importante da Itatiaia, e dizer para qualquer jornalista de Roraima, do Iapoque ao Chuí, eu duvido que já teve nesse país um governo que tratou com tanto respeito prefeitos e governadores, independentemente da posição política dele. E eu trato porque ele não é governador dele, ele é governador do povo. O prefeito não é dele, é do povo. Então, se ele foi eleito pelo povo, eu tenho que tratá-los com muito respeito e dignidade para poder as coisas serem
sabe, feita da forma mais democrática possível, da forma mais civilizada possível. Eu quero contribuir, Dilene, para que a gente possa acabar com o ódio nesse país, acabar com a raiva nesse país, acabar com a fake news nesse país e a gente voltar a ser um país verdadeiro. Presidente, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor, então vou fazer uma pergunta composta. Ela tem a ver com política internacional. Primeiro, depois dessa tentativa de golpe militar na Bolívia, o senhor mantém a agenda que o senhor teria lá no dia 9 de julho com o atual presidente Luiz Arce? O senhor acha que esse movimento de golpes pode fortalecer a esquerda lá? E eu queria saber a posição do senhor. Como é que o senhor acha que isso pode refletir lá e também para a América Latina? Segundo ponto hoje tem debate entre o Biden e o Trump, inclusive a CNN vai transmitir, eu acredito que o senhor vai acompanhar. Eu queria saber se o senhor acha que o resultado das eleições americanas podem influenciar o clima e também o andamento eleitoral aqui no Brasil. Olha, primeiro, eu falar do Trump e do Biden, eu não gosto de me meter muito nas eleições de outro país. Acompanhar hoje? Eu sou simpático ao Biden. Acho que o Biden é a certeza de que os Estados Unidos vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu aquela demonstração quando ele invadiu o Capitólio, que não é uma coisa correta de se fazer. Ele fez lá um pouco que tentou fazer aqui no Brasil com o golpe de 8 de janeiro. Então, como democrata, eu estou torcendo para que o Biden saia vitorioso. E se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tem uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação sólida, eu pretendo manter. Quando ganhar, se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer. Sinceramente, a gente não tem noção do que ele vai fazer. Porque ele fala muito, ele chegou a dizer que se algum país quiser escapar do dólar como moeda de referência comercial, que ele vai punir o país. Ele não é presidente do mundo. Então, essas pessoas que fazem muitas bravatas, eu sinceramente não gosto, não acho que é bom na política. Você acha que uma vitória dele poderia alterar o clima político aqui no Brasil, do Trump? Não, da minha parte não. Da minha parte, vai alterar o clima nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós tomamos conta do nosso quintal aqui, sabe, sem precisar que ninguém se meta aqui. A outra pergunta que você fez sobre a Bolívia, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu conheço bem o Evo, conheço bem o Luiz Arce, sou amigo dos dois, diante deles serem presidente, diante de eu ser presidente, e eu estarei dia 9 em Santa Cruz de la Sierra. Quero fazer uma reunião muito grande com os empresários bolivianos e quero mostrar para aquela gente que somente a democracia é capaz de permitir que a Bolívia cresça. A Bolívia é um país que tem muitos interesses internacionais focados lá, porque é a maior reserva de lítio do mundo. E tem outros minerais, sabe, críticos de muita importância, além de ter gás. Então é preciso que a gente tenha em mente que tem interesse de dar golpe. E eu sou contra golpes, sou favorável à democracia, por isso eu vou lá para fortalecer o Luiz Arce, para fortalecer a democracia e mostrar para os empresários que é muito importante que se mantenha a Bolívia governada democraticamente. Porque se não for assim, a Bolívia nem pode entrar no Mercosul. Sabe, em um país isolado, a Bolívia não tem mar. A Bolívia não tem mar. Ou seja, a Bolívia, ou ela faz um acordo conosco no Brasil e pelo Rio Madeira a gente chega no Atlântico, ou ela faz um acordo com o Chile, com o Peru e vai para um pedaço do Pacífico. Nós estamos fazendo um projeto de integração. Isso eu vou mostrar para o Luiz Arce, presidente da Bolívia, sabe, que passa pela Bolívia para a gente sair em Porto, no Peru. Sabe, então a gente vai facilitar isso. É um projeto extraordinário que está sendo coordenado pela Simone Tebet. É um projeto que tem 5 espaços de integração. O Brasil vai aproximar-se da China pelo menos em 10 mil quilômetros. Ou seja, quando a gente chegar ao Pacífico, seja pelo Equador, seja pela Colômbia, seja pelo Peru, a gente vai estar encurtar a distância entre Brasil e China de 10 mil quilômetros. Você imagina que vai ter uma vantagem comparativa no comércio extraordinária. Então, eu estou brigando por isso.
Presidente, o senhor é uma pessoa do diálogo e os adversários do senhor, eles admitem isso, eles sempre dizem isso também. O ministro Gilmar Mendes disse lá em Portugal que o STF toma muitas decisões, ou seja, é muito acionado porque não há consenso na política no Brasil. O senhor concorda com essa declaração? E, para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre esses movimentos de pedido de anistia que, principalmente a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito no Congresso e uma tentativa de reversão da situação de inelegibilidade dele. Qual foi a tua primeira pergunta? A primeira pergunta foi sobre a declaração de Gilmar Mendes, sobre não haver consenso político no Brasil, por isso o STF atua tanto. Então, deixa eu te dizer, eu sempre achei que a nossa Suprema Corte ela tem um papel extraordinário. Eu até digo que a Suprema Corte é uma espécie de guardiã da nossa Constituição. O que eu acho é que a nossa Suprema Corte está tratando de muitos casos que muitas vezes não precisaria nem tratar. Aliás, o senhor concorda com essa última decisão que descriminaliza... Eu acho que não é problema. Veja, nós temos uma lei aprovada em 2006, o relator foi o deputado Paulo Pimenta, que proíbe a prisão de usuário desde 2006. Portanto, o que nós queremos, de forma mais simples possível, é tentar separar o que é o usuário, que já está, defendido por lei, e o que é o traficante. Agora, ficar discutindo quantas gramas, quanto não sei das quantas, isso não é um problema de advogado, de juiz, é um problema da saúde pública, é um problema de psicanalista, de pediatra, psiquiatra, pessoas que estudam, que sabem o seguinte, cientificamente, o que pode, o que não pode. Então, quando a gente fica entrando em muitos temas, e temas polêmicos, eu acho que a gente pode correr risco. Quando a gente planta vento, a gente pode colher tempestade. Então, eu acho que a Suprema Corte poderia ter deixado esse assunto para ser discutido no Senado, na Câmara, porque também o Poder Legislativo ele fica muito machucado. Nós temos que culpar quem é que entra com recurso, né? Porque também os deputados, o senador, quando ele pega uma coisa, eles já correm da Suprema Corte. Ou seja, o que é um erro, o que é decidido na política está garantido. Vai para a Suprema Corte somente coisa que tiver ligado à Constituição, senão não precisa ir. Agora, para terminar, em relação às propostas aos projetos de anistia e as tentativas de reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então, nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Se Bolsonaro consegue reverter a situação de inelegibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos e em 2026 estará fora da praça política? Eu ou eleitoral? Não me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação na oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai... Não. Também é cedo, Edilene. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidata, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se
todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu, duvido que aconteça. Pode ter vontade, mas trabalhar mais do que eu, porque eu gosto do trabalho e o trabalho me deixa vivo e saudável. Eu não canso se levantar às 5 horas da manhã e voltar a trabalhar até 5 do outro dia, eu não canso. Se eu parar, eu canso. Por isso é que eu sou um pouco agitado, porque eu gosto de trabalhar, cobro dos meus ministros todo dia, telefono todo dia pedindo as coisas, porque as coisas têm que acontecer. Senão você decide uma coisa, anuncia para o povo que vai acontecer e depois demora para acontecer. Então, eu já governei esse país, eu tive uma relação com ele muito boa, eu tive uma relação com a Aécio mais civilizada possível. O Aécio tinha sempre aquela mania de ser tucano e se achar mais importante que os outros. Mas a minha relação era muito civilizada com a Aécio, eu fiz muita coisa para Minas Gerais. Muita coisa. O programa Luz para Todos aqui em Minas Gerais, ele chamava Luz de Minas, não era nem Luz para Todos. Então, eu tenho consciência do que a gente pode fazer. E os mineiros podem ficar tranquilos. Independentemente de quem seja o governador do Mineiro, independentemente de quem seja o prefeito, a minha relação é com o povo de Minas Gerais. E eu vou fazer o que for necessário para melhorar a vida desse povo mais sabido politicamente do Brasil. Porque todo mundo pensa que é esperto na política, mas mineiro é mais esperto que todo mundo. Presidente, agora nós estamos terminando mesmo, porque o senhor tem um evento em Contagem na região metropolitana daqui a pouco. Ricardo Stucker está aqui, Crispiniano também, avisando que o horário está chegando, então, enfim, está terminando a nossa entrevista. Antes dela terminar, o senhor tem um espaço aberto para dizer o que quiser. Eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor considera o carro-chefe do Brasil em relação à política internacional. Tem aqui o ministro de Minas e Energia. O Brasil tem batido na tecla da transição energética. Nesse ano preside o G20. O que o senhor acha que puxa o Brasil no cenário internacional? Deixa eu te dizer uma coisa que é certeza absoluta. O Brasil, em se tratando de transição energética e climática, o Brasil é imbatível. O Brasil é como se fosse o olho do furacão para aqueles que querem fazer investimento na produção de produtos limpos, de produtos verdes, sem carbono. Então, quem quiser fazer siderúrgica, utilizar, energia limpa, vem aqui. Quem quiser produzir qualquer outra coisa com energia limpa, vai vir para o Brasil. Então, nós estamos acreditando que o Brasil vai ter um volume de investimento muito grande por causa dessa questão energética, por causa da questão climática e também porque nós vamos aperfeiçoar nossa relação internacional. Se você tivesse ideia, Edilene, eu só tenho 1 ano e 7 meses de governo. Você sabe quantos mercados novos nós abrimos para os produtos agrícolas brasileiros? 145 mercados. Em 1 ano e 7 meses, 145 mercados novos para os nossos produtos agrícolas. Só para carne foram 38 só da China. Só da China, de uma tacada só. Eu fui inaugurar um frigorífico que era para ter funcionado desde 2018, estava paralisado. O chinês não ia comprar, não sei das contas. E aí, como eu sou amigo do Xi Jinping, chipa cá, chipa lá, o Xi Jinping autorizou a abertura de 38. Então, a China é um parceiro estratégico extraordinário. A nossa relação é de muita confiança, de muita parceria. E eu vou continuar trabalhando, porque agora o Brasil tem o G20 agora em novembro, mas o Brasil tem a COP29 em Kazan, na Rússia. Depois nós temos na COP29 os BRICS na Rússia. E nós temos a COP29 em Baku, no Azerbaijão. E depois eu tenho que participar da reunião da PEC, tudo em novembro, a reunião da PEC no Peru, entre os países do Pacífico, e depois eu tenho que fazer a nossa COP30 em Belém. Então a agenda internacional está tomada. Eu agora mesmo fui encontrar com o Macron, fui encontrar com o Olaf Scholz, encontrei com a mulher que negocia da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que acaba de ser reeleita para o cargo de chefe da União Europeia. E ela falou comigo, eu falei com ela o seguinte: o Brasil quer fazer um acordo do Mercosul, com a União Europeia, e eu quero ver se eu faço assim
que for consolidado as eleições na Europa. Então o país está num momento extraordinário. O país está num momento muito bom. Obviamente que a gente ainda não conseguiu tudo que a gente quer, tem muita coisa para fazer. Isso é como fazer uma criança aprender a andar. É de passo em passo. Sabe, dá um passo, cai, levanta, dá outro passo, e vai. A política econômica é assim, a política social. Nós já avançamos muito. Se o povo mineiro, o povo brasileiro soubesse como é que nós pegamos esse país como se fosse uma faixa de Gaza. Tá? Totalmente destruído, e nós estamos recuperando esse país. Até ministério, nós não tínhamos Ministério da Pesca, não tinha Ministério Indígena, não tinha Ministério da Cultura, tinha desmontado tudo. Nós recompensamos o Ministério, porque cultura, para mim, cultura é a coisa mais importante de um país. Um povo sem cultura não é povo, é rebanho. Então o povo tem que ter cultura, acesso à cultura, o povo tem que saber, sabe? O povo tem que ter cinema, o povo tem que ter teatro, o povo tem que participar de show, o povo tem que ter exposição de tudo, porque é isso que faz o povo ficar mais maduro, mais político, mais consciente. Então nós estamos fazendo esse país voltar a ser feliz. Esse é o lema. Esse país está voltando a ser feliz e nós vamos garantir isso. Presidente, agora nós terminamos nossa entrevista de fato. Depois dessa agenda aqui em Minas, que o senhor passa primeiro por Contagem, amanhã tem a agenda em Belo Horizonte, depois em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Quais são os próximos destinos do senhor ao longo da próxima semana que o senhor me falou aqui? Mano, só para você ter ideia, eu saio daqui na sexta-feira à noite, eu saio de Juiz de Fora, eu vou para São Paulo, vou ter uma reunião à noite com um grupo de companheiros. Quando for no sábado de manhã, eu vou anunciar 12 novos institutos federais em São Paulo, vou anunciar uma universidade na Zona Leste de São Paulo, vou anunciar, sabe, dinheiro, financiamento para metrô, sabe, tudo isso em São Paulo. No sábado, são duas regiões, eu vou na Zona Leste e vou na Zona Sul. Depois, no domingo de manhã, eu vou para o Rio de Janeiro inaugurar um conjunto habitacional com o prefeito Eduardo Paes. Na segunda-feira de manhã, eu viajo para a Feira de Santana, na Bahia, com o ministro do Transporte, para anunciar muitos investimentos em rodovia. Rodovia que eu comecei a fazer em 2010, que não foi terminada. Nós vamos lá para dizer, nós vamos terminar a rodovia. E mais ainda, depois eu vou para Salvador anunciar outras obras em Salvador. Depois, dia 2, eu participo do desfile da Independência, do dia 2 de julho, na Bahia, até o Bonfim. Depois da tarde, eu embarco para Recife para distribuir, para pagar. Eu vou pagar as pessoas que perderam a casa há 30 anos atrás, pessoas que morreram num conjunto habitacional chamado Caixão lá, Prédio Caixão, que foi feito no lugar errado, caiu, já morreu muita gente. Então nós estamos agora, depois de 30 anos, indenizando as pessoas. E eu quero ter o prazer de ir lá entregar o primeiro cheque. Aí eu volto para Brasília, aí fico 2 dias em Brasília, assino um monte de documento e depois eu saio para viajar outra vez, porque quem quiser me pegar agora é viajando o Brasil. Presidente, muito obrigada por essa entrevista, por mais essa entrevista. Obrigado a você, Delene, obrigado mais uma vez ao ouvinte da Itatiaia. Obrigado aos companheiros que trabalham com você e às companheiras. Espero que você e Delene tenham sempre disposição de me entrevistar, porque eu terei sempre o prazer de dar entrevista para você. Muito obrigado. Satisfação é toda minha, presidente. Nós terminamos agora uma entrevista com o presidente Lula, mais uma exclusiva. Ele está aqui em Belo Horizonte, desembarcou no aeroporto da Pampulha, segue para agendas em Contagem, na região metropolitana, e amanhã em Belo Horizonte, Juiz de Fora.